porque eu imaginava essa formação, não o Cebolinha como A, Cebolinha na posição dele original, Gabriel na direita e o Pedro no comando do ataque, simulando uma possível formação para domingo, só que com o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha. Eu imaginava isso, foi o que aconteceu. Mas ele poderia ter uma linha de 4, e foi o que eu imaginei, né? Pela escalação, com Wesley, Fabrício, Davi Luiz, Léo Pereira. Léo Pereira na lateral. Thiago Maia na função dele, volante. Vitor Hugo, Gerson, 3 homens no meio. Gabriel, Pedro, Everton, Cebolinha. Para domingo, ele tem Ayrton Lucas, entra o Ayrton Lucas, o Davi Luiz, volta para a zaga o Léo Pereira. Isso é o que eu estava pensando. Sai o Thiago Maia, volta o Pulga. Eventualmente, poderia entrar o Alan no lugar do Vitor Hugo. Enfim, aí ele vai definir ali quem serão os nomes do meio campo. O Pulga com certeza joga. E sai o Cebolinha, entra o Bruno Henrique. Ele mantém 3 na frente. Isso se tudo funcionasse bem hoje. Porque para jogar dessa maneira, os 2 homens que jogam pelos lados, especialmente, vão ter que trabalhar mais em recomposição, jogar mais sem a bola. Gabriel, Cebolinha, domingo, Gabriel e Bruno Henrique, se fosse essa a ideia, que eu acho que não vai adiante, se é que passou isso pela cabeça dele para domingo. Mas o que vimos foi totalmente diferente. O que vimos foi Thiago Maia de lateral, Davi Luiz de volante. Para quê? Com o Vitor Hugo e o Gerson formando o setor de meio campo. Não deu para entender rigorosamente nada. Não deu para compreender minimamente qual foi o objetivo do técnico, o que ele pensou, o que ele imaginou. Por que ele fez isso? Por quê? Por que o Davi Luiz nessa função? Não dá para entender. Bem, acabou que o Davi Luiz fez a partida ruim, cometeu um erro, e tomou um chapéu, né, um lençol, na origem do lance que gerou um escanteio. Do escanteio já saiu o primeiro gol do Atlético. Ou seja, passou o Davi Luiz a ser vaiado pela torcida. Acho até que a culpa não é dele, ele foi escalado na função. O máximo que ele poderia fazer é pedir: professor, não quero jogar ali, não é a minha função. Mas, assim, não sei como é que foi essa conversa entre eles, até ele definir essa escalação. Deve ter treinado esse negócio. Mas totalmente estapafúria a ideia, porque eu não sou contra, gente, que você faça mudanças de posição para jogadores, que você faça adaptações, que você tente desenvolver em alguns jogadores a capacidade de jogar em outras posições. Tudo isso é saudável. É saudável. Futebol é assim. Mas se você tem jogadores da posição, para que você vai improvisar alguém que não é daquela função? No time que já tinha que improvisar obrigatoriamente na lateral esquerda, pela impossibilidade de contar com os 2 especialistas do setor. E por que ele não mudou isso no primeiro tempo? Era só ele puxar o Davi para a zaga, o Léo para a lateral esquerda e o Thiago para o meio campo. Era só chegar no beira do campo ali e falar: gente, muda, não está funcionando. Davi, na zaga, Léo, faz a lateral, Thiago, vai para a volância. Acabou. Esperou o intervalo. Mexeu. Aí, com poucos minutos, 12, 13 minutos, lesão do Alan. Aí entra o Igor Jesus. E mais adiante o Gabriel consegue ser expulso. Quer dizer, o vilão maior e único era o Sampaoli. O Davi Luiz vaiado, mas acho que por culpa do Sampaoli. Aí o Gabriel me arruma uma expulsão totalmente tola, sem sentido nenhum. Quando foi chamado o árbitro no VAR, estava na cara que ia tomar o vermelho. E não tem que reclamar o Flamengo, não. Tem que reclamar dele. Tem que reclamar do jogador. Tem que reclamar com o jogador. Com o jogador. Mais uma vez, reclamar, dei essa informação essa semana, a diretoria quer renovar o contrato do Gabriel ainda esse ano, embora ele tenha compromisso com o Flamengo até o final do ano que vem. Então, com medo dele sair, acho que alguém vai pagar o Gabriel, pesadão como ele está, numa temporada ruim que ele vem fazendo, mais do que ele ganha no Flamengo. Por que essa pressa? Ainda vão dar aumento. A ideia é dar um aumento, não aquilo que tem sido falado. Pelo que apurei, os números não são tão exorbitantes como se especulou aí algumas semanas na imprensa. Seriam valores menores. Mas são muito elevados os valores. Ele já ganha muito bem, vai ganhar do aumento. O que esse rapaz está fazendo desse ano para merecer um aumento? Um novo contrato 1 ano antes. Mais de 1 ano antes. Espera o ano que vem, avalia tecnicamente, discute. Mas se ele quiser ir embora, se ele ficar livre, se ele for... Gente, não pode ser refém de ninguém. O Gabriel já se pagou. Já deu retorno técnico, está na história do Flamengo. Mas ele tem que se esforçar, ele tem que se empenhar, ele tem que jogar melhor. E não pode ser expulso dessa maneira. Né? Realmente inaceitável o que o Flamengo fez.
O grande vilão é o Jorge Sampaoli, uma atrapalhada, assim, monstro, mas vamos combinar. Tem mais gente também que precisa chamar a atenção. Tem gente que pede já a saída do técnico para agora. Que ele saia e entre o Mário Jorge, que é da base, era ele também dos 2-0 do Maringá, não vamos esquecer. Jogar essa bucha na mão do Mário Jorge, será que faz sentido? Mas tem gente já querendo a demissão do técnico. Mexer antes do domingo. Bem, não cabe a mim aqui dizer se o técnico deve ser mandado embora. Eu tenho, por princípio, não falar, mande embora, isso não é minha função. Eu posso dizer o que eu acho quando é demitido ou contratado. Falar que tem que mandar embora, não acho que não é a função do jornalista. Alguns elementos dizem, você pedir a cabeça do técnico A, B, eu desafio comum encontrar declaração minha, dizendo tem que mandar o fulano embora. Às vezes eu concordo quando já o fato está consumado, quando eu tenho a opinião de que não dava mais. Mas não sou eu que tenho que sugerir isso. Agora, o que eu faria, sem dúvida alguma, se eu fosse dirigente, é ter uma conversa hoje com o São Paulo muito séria. Hoje, agora. O vice de futebol, o presidente do clube que está tão envolvido agora com o futebol, vem cá, São Paulo, o que está acontecendo? O que foi isso? Por que você fez isso? Você inventou hoje, adaptou jogadores, mexeu na estrutura do time mais do que já era necessário, não tinha jogadores importantes de determinadas posições, né? À sua disposição, não tinha os dois laterais esquerdos, teria que obrigatoriamente fazer uma adaptação, e aí você faz uma outra adaptação, e aí aquilo não funciona e você demora um intervalo para mudar. O que é aquilo? Por que esse comportamento do time? Agora, como é que pode um time que fez um bom jogo e competiu contra o Botafogo, fora de casa, primeiro time a derrotar o líder do campeonato nos seus domínios, consegue, 11 dias depois, fazer um jogo desse? O que explica isso também? Realmente, olha, é complicado. Complicado de entender, acho que não tem explicação. Agora, alguém tem que conversar com o técnico, alguém tem que conversar com os jogadores, alguém tem que chamar a atenção. Agora, não sei se alguém do departamento de futebol ou na presidência, o presidente do clube tem essa iniciativa. Chegar lá e bater de frente e falar, cara, o que é isso aqui? Tem uma final no domingo. O Flamengo já perdeu tudo esse ano. Querem perder mais? Agora, você vê que o comportamento do time também, além dos erros do técnico, assim, o time entra no modo indolente, assim, de aceitação impressionante. Impressionante. E como alterna? É impossível prever o que essa equipe vai fazer antes de qualquer jogo. Como é que ela vai se comportar? Não só pelas pataquadas do técnico argentino, mas também pelo comportamento dos atletas. E outra coisa que eu queria falar, eu vi a entrevista do Everton Ribeiro no final do jogo, até eu fiz uma pergunta para ele lá em Assunção, depois da eliminação da Libertadores, ele admitiu que foi uma vergonha, mas fala as mesmas coisas. Gente, o capitão do time tem que ser um cara indignado. O cara que vai chegar no vestiário puto, chutando tudo. Que deu um esporro no Gabriel. O Everton Ribeiro é um cara muito legal, um ótimo jogador, está na história do clube, mas ele tem um temperamento muito dócil. Não vejo nele essa liderança. Por que ele é o capitão? A minha impressão é que o capitão era o Diego, e ele, quando o Diego virou reserva, deixa o Everton de capitão, que é um cara tranquilo, e não se incomoda, não tem a vaidade de tirar a braçadeira e passar para o Diego quando o Diego vem do banco. Isso acontecia. Então, o capitão não aceita. Então, sou titular, sou o capitão, sou o capitão. Se agora é reserva, fica na reserva. Mas não, era o Diego. Era o Diego. Então, ele era o quê? O cara que era o esquenta-abraçadeira de capitão? Acho ele um ótimo jogador, parece uma ótima pessoa, está na história do Flamengo, mas, cara, nessas horas falta isso também, liderança no elenco. O Davi Luiz é uma liderança positiva, mas parece ofuscado por tudo isso e hoje jogou mal, por culpa do São Paulo, principalmente. E aí fica marcado pela torcida. Por que o Gabigol tem a braçadeira do capitão quando não tem o Everton? Por quê? Para isso, para ser expulso? Quem determina isso? Quem dá esse status a alguns jogadores? Enfim,